No vídeo de hoje a gente não só vai falar sobre baboseiras como design generativo e manufatura aditiva, como também vamos colocar a mão na massa e construir um drone usando essas tecnologias. E quem está nos ajudando nessa empreitada é a Maps, que enviou as partes necessárias para o projeto e sobre as quais eu vou falar mais para frente. Bora pro nosso vídeo! Drones são máquinas voadoras de funcionamento complexo baseadas em circuitos, algoritmos e estruturas extremamente otimizadas, porém de composição tão simples que qualquer abobado é capaz de construir um. Duvida? A gente está falando de uma máquina que é composta basicamente por um frame, alguns motores, cada um com sua respectiva hélice e o seu respectivo ESC, um receptor, uma controladora de voo e uma bateria. Acabou! É claro que drones mais anutelados podem contar com equipamentos e componentes extras, como sensores de posicionamento óptico, sensores anticolisão, GPS, entre outras frescuras, mas para desafiar a gravidade só precisam daquilo ali mesmo. E é até difícil dizer que algumas dessas partes é mais importante do que as demais, já que tudo é dimensionado em conjunto e basta tirar uma delas para a vaca ir pro brejo. Mas com certeza, um dos pontos fundamentais de qualquer projeto de drone é o frame, que nada mais é que a espinha dorsal responsável por fornecer uma base sólida para todos os demais componentes do drone. Para cumprir bem a sua função, seja de que tipo for, o frame deve ser projetado de modo a garantir a integridade do conjunto e para isso deve ser capaz de distribuir uniformemente diversos tipos de forças durante o voo. Forças verticais, que são aquelas geradas pelo motores e hélices e responsáveis pela sustentação, forças horizontais geradas durante movimentos laterais e mudanças de direção, e as forças de torção, causadas por manobras rápidas e mudanças de velocidade. Só que não basta ser capaz de lidar com essas forças, não, meu caro abobado. Ele precisa também cumprir alguns critérios básicos. Um frame leve melhora a eficiência do voo, aumentando a duração da bateria e a manobrabilidade. Ele também deve ser rígido para manter a estabilidade do drone, minimizando vibrações e deformações durante o voo. Durabilidade também é importante, já que ele precisa ser resistente a impactos e ao desgaste, garantindo uma longa vida útil, e quando possível deve permitir também uma montagem e manutenção fáceis, facilitando substituições de componentes e reparos. Então vamos falar agora da primeira abordagem para resolver isso, os frames tradicionais. Os frames tradicionais são geralmente compostos por chapas de fibra de carbono de diversas espessuras cortadas em formas específicas e unidas por meio de parafusos e separadores de alumínio. São relativamente baratos e, de uma maneira geral, eles cumprem bem o seu papel. Entre os pontos positivos dos frames tradicionais, a gente pode destacar o custo, porque geralmente são mais baratos de produzir devido à técnica de fabricação consolidadas e alta demanda, e a simplicidade, já que o design mais simples facilita a produção em massa e a manutenção. Já entre os pontos negativos, a gente pode citar o peso, já que eles podem ser mais pesados que os frames otimizados por design generativo, e o fato de não serem tão otimizados em termos de eficiência estrutural, o que pode resultar, por exemplo, em excesso de material em áreas desnecessárias. E antes da gente falar em design generativo, vamos falar um pouco sobre essa palavrinha aí, generativo. Eu escuto isso em todo lugar, mas o que isso significa? Todos vocês devem conhecer o ChatGPT, aquele bot abobado que fica respondendo perguntas de gente mais abobada ainda e fazendo o trabalho de estudantes e youtubers preguiçosos. Esse é um bom exemplo de inteligência artificial generativa, e por ser generativa, ela é capaz de criar coisas novas como textos, imagens ou até mesmo designs, com base em padrões aprendidos a partir de dados existentes. Então, com base nisso, o design generativo é uma abordagem de engenharia que utiliza algoritmos para explorar inúmeras opções de design, criando soluções otimizadas com base em critérios pré-definidos como peso, rigidez, custo e material. Os engenheiros só inserem ali as restrições e os objetivos, e o software é que gera os designs que atendem a esses parâmetros. E agora que vocês já são experts em design generativo, vamos falar sobre isso aplicado nos drones. O design generativo é uma abordagem inovadora na engenharia de drones que utiliza algoritmos de inteligência artificial para criar estruturas otimizadas. Isso vocês já sabem. E esse design monocoque orgânico possui a incrível capacidade de direcionar as forças ao longo da estrutura, otimizando a distribuição das cargas aplicadas, ao contrário dos frames tradicionais que são projetados para simplesmente equilibrar as tensões de maneira uniforme, sem necessariamente seguir o trajeto das forças durante o voo. Entre os pontos positivos do design generativo, a gente pode citar a otimização, já que os designs criados são altamente eficientes em termos de peso e distribuição de material, e a personalização, sendo possível criar formas personalizadas para necessidades específicas.
Já entre os pontos negativos estão o custo, que pode ser maior devido à necessidade de software avançado e maior tempo de processamento, e a complexidade de produção, já que as formas complexas geradas podem ser difíceis de fabricar com métodos tradicionais. E é aqui que entra o último conceitinho novo desse nosso vídeo, que aliás todos vocês devem conhecer muito bem. Manufatura aditiva é só um nome mais pomposo para aquilo que nós já conhecemos como impressão 3D. Para os abobados que não sabem o que é isso, se trata de um processo de fabricação no qual materiais são adicionados camada por camada para criar um objeto tridimensional. E ao contrário dos métodos de manufatura tradicionais, como a usinagem, por exemplo, a manufatura aditiva constrói objetos diretamente a partir de um modelo digital. E quando a gente combina o design generativo com a manufatura aditiva, obtemos aí uma sinergia poderosa. A manufatura aditiva permite a produção dessas formas complexas com precisão e eficiência sem os desperdícios comuns em métodos tradicionais de fabricação. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Esse não é o nosso primeiro projeto em parceria com a Maps. O primeiro foi esse carinha aí, todo feito em impressão 3D e laminado em carbono, e cujo vídeo vocês podem conferir aqui no canal. Para esse projeto, a Maps mandou 4 motores 2306, uma controladora SZ F7 HD, um ESC 4 em 1 de 45 amperes, além de hélices tripás de 5 polegadas e alguns straps. Dessa vez, no entanto, meus amigos, eu sugeri para eles a gente criar algo baseado em microeletrônica, ou seja, um droninho bem pequenininho, mas que ainda mantivesse boas características de voo. Para esse projeto, eles enviaram uma controladora SZ F411, que é uma stackzinha que já vem a controladora junto com 4 ESCs de 15 amperes, especificamente para baterias de uma célula. E detalhe, pesa apenas 6,7 gramas. Eles enviaram também 4 motores SZ1103 de 11.000 kV, capazes de gerar até 246 gramas de empuxo, apesar de pesarem apenas 3,8 gramas cada. E para fechar a conta, mandaram também 2 jogos de hélice de 3 polegadas e também um micro receptor Express LRS que vai se comunicar perfeitamente com o meu Radiomaster Pocket. E olhando para esse setup aí, eu acabei optando logo de cara pelo conceito de toothpick, que é muito usado dentro do conceito de micro long range, já que costuma utilizar hélices mais leves com apenas 2 pás ao invés de 3, o que resulta numa menor potência para as manobras, mas garante uma autonomia bem maior. E como base para esse projeto aí, pessoal, eu peguei esse carinha aqui, ó, que é bastante conhecido aí de muitos de vocês e que entrega um bom desempenho apesar de utilizar apenas uma célula de íon de lítio como alimentação. E essa, pessoal, também vai ser a minha primeira opção, muito embora eu tenha minhas dúvidas se ela vai suportar. Isso porque a gente vai usar para o FPV uma Air Unit Walksnail Avatar HD Mini 1S Lite, que, como o próprio nome diz, funciona com uma bateria de uma célula e também é muito leve, pesando apenas 5 graminhas, e esses são 2 requisitos importantes para o nosso projeto. O porém é que ela tem uma potência de 500 mW, ou seja, a gente vai ter que testar para ver o que acontece. Caso precise, né, a gente testa com uma lipo também. E aí, por último, eu também preciso definir qual que vai ser a hélice ideal. E apesar da Maps ter enviado essas excelentes hélices tripás de 3 polegadas, é provável que elas não sejam a melhor opção aqui para nós. Então, novamente, analisando projetos semelhantes que inclusive utilizam motores parecidos, a melhor opção provavelmente será utilizar hélices bipás de 3 polegadas. E agora que a gente já tem uma ideia da parte eletrônica, vamos para o frame. Criar um frame generativo do zero pode ser algo relativamente simples, porém inviável quanto ao tempo que eu tenho disponível para a criação desse vídeo aqui. Então eu acabei optando por buscar na internet um modelo para usar de base que pudesse ser adaptado para as nossas necessidades. Após alguma pesquisa, me deparei com alguns modelos 3D pagos, mas no final eu acabei optando por esse modelinho aqui, que foi desenvolvido em princípio para drones de escalas maiores e que por esse motivo significava que eu ia ter que dedicar algum tempo fazendo algumas alterações. Já no primeiro teste de impressão ficou óbvio que ia faltar espaço para posicionar até a placa controladora. Também percebi que era preciso ajustar a base dos motores de acordo com a furação e o tamanho deles. Também foi necessário reforçar alguns pontos na parte dianteira e também na parte traseira, onde eu também já aproveitei para fazer uma cama para fixar o receptor. E aí eu já estava quase partindo para a montagem quando eu me dei conta de uma coisa. As hélices que eu pretendia usar simplesmente não cabiam nele, muito embora o frame, de uma maneira geral, já tivesse do tamanho correto. E aí, para resolver isso, eu tive então que alongar os braços, mantendo o tamanho da parte central. E aí, resolvendo isso, eu cheguei à conclusão que era hora de colocar a mão na massa. Bem na hora.
Vale citar que como esses designs orgânicos têm o foco total na forma e na função, a otimização para impressão acaba sendo meio desprezada, de modo que o uso intensivo de suportes acaba sendo inevitável, então depois de umas 4 horas de impressão, nasceu esse carinha aí. Estranho, né? Bora arrancar esses suportes então. E sim, pessoal, eu sei que agora vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, e aquele papo de não desperdiçar material? Bom, cabe lembrar que aqui eu estou usando uma impressora do tipo FDM, e aí realmente acaba desperdiçando material por conta da necessidade dos suportes, mas muito mais interessante seria usar uma impressora de resina, que infelizmente eu não tinha aqui à disposição, mas que com certeza entregaria um resultado muito melhor e sem esse desperdício. Então agora que a gente está com esse carinha aí na mão, olha aí, ó, bonitão, bora montar ele. Mas, hein? Essa montagem aí foi expressa. Então agora que tá tudo montado e antes de partir para os testes, que eu sei que vocês querem ver, eu queria falar um pouquinho sobre a montagem. Essa controladora aqui, eu acho que é a controladora mais resiliente que já passou aqui pelas minhas mãos, pessoal, porque eu dei curto-circuito nela que vocês não imaginam. Primeiro eu coloquei esses fiozinhos aqui dos ESCs, que estão ali em cima, que vocês estão vendo, ó. Eu coloquei eles aqui, pluguei e deixei eles ligados em nada, balançando, balangando ali ao vento, e aí, quando eu fui ligar para testar, tinha um monte em curto-circuito. Não sei como é que não queimou, mas ela meio que deu uma bricada, ficou com aquela luzinha vermelha que a gente chega a suar quando ela acende, sabe? Pensei que o bagulho tinha ido pro brejo, mas não. Eu liguei no Betaflight e o Betaflight me perguntou se eu queria carregar os padrões dessa placa. Ou seja, ela realmente deu um factory reset ali, mas ele carregou os padrões de volta e ela simplesmente voltou a funcionar. Aí eu pude então concluir a montagem, mas não sem antes tomar um outro cagaço, porque alguma coisa eu fiz de errado, pessoal. Não sei o que foi aqui, o que eu liguei ali que não estava certo. Liguei na bateria e começou a sair aquela maldita fumacinha aqui por cima. E nessa rateada aí eu acho que eu danifiquei alguma coisa nela, porque quando eu fui ligar tudo, que já tinha montado tudo, tinha conectado a AirUnit e tudo mais, que eu botei a bateria, coloquei o óculos na cara, deu imagem direitinho, só que eu percebi que a tensão, que ele fica mostrando ali a tensão que tá indo pra AirUnit, começou em 5 volts e começou a cair. 4,3, 4,1, 3,8, 3,2 e aí daqui a pouco, puf, perdi a imagem. Daqui a pouco, puf, voltou de novo e continuou de novo. Então ele ficava assim, ó, 5 volts ia caindo, 5 volts ia caindo. Então eu acho que aquela borrada minha ele deve ter danificado. Tentei ligar ela direto aqui na bateria, também não deu, porque uma bateria 1S. Cara, a Walksnail nesse ponto é muito burra, porque ela faz uma AirUnit pra 1S, pra tu brincar com o teu Tiny Whoop, só que tu não pode ligar ela na bateria, porque a tensão mínima dela é 3,1 volts e uma bateria 1S, quando tu tá voando, sei lá, tu acelera, ela cai pra 2,5 às vezes, né? Então, não consegui fazer isso também, a solução que deu, pessoal. Para terminar esse projeto foi botar uma bateriazinha aqui, ó, de 240 mAh só para AirUnit. A AirUnit não consome a energia da bateria principal, no entanto ficou um pouquinho mais pesado, então meio que ficou elas por elas e tá funcionando legal. Mas tirando isso, de uma maneira geral, eu gostei da placa. O fato de ter ESCs de 15 amperes torna ela bastante flexível aí com relação a tipos de motores e tipos de hélice. E por último, né, não tem como não comentar a respeito dos pads de soldagem, porque se tu já tem uma certa idade como eu, que os olhinhos ali já não estão mais focando tão bem, tu vai precisar de um daqueles microscópios, ou então tu vai ter que fazer como eu fiz, que eu peguei aqui a câmera do celular e dei um zoom para conseguir soldar eles. Mas, por incrível que pareça, foi bem de boa. Tendo algum tipo de zoom, o negócio flui. Com relação aos motores, isso aqui é uma coisa que eu quero comentar com vocês. Lembra da minha ideia de fazer ele funcionar com a bateria de íons de lítio? Tá aqui, ó, comprei duas VTC6 da Sony, ó. Fiz o pack de uma bateria aí, e assim, pessoal, ele voa. Só que não por muito tempo. Por quê? Eu achei que não ia dar muita diferença o fato de que esses motores aqui eram 1202.5, enquanto esse motor aqui era um 1103. Só que sim, faz toda a diferença. Essa diferençazinha faz esse cara voar bem com uma bateria de íons de lítio e esse aqui não voar muito bem. No entanto, esse cara aqui é muito mais econômico e ele consegue voar tanto com essa célulazinha aqui de 1400 que eu fiz para ele, quanto com essa célulazinha aqui de 600 mAh. Mas lembrando que ele é um motor que suporta até 3S, então eu diria que para esse setup aqui ficar
fenomenal, bastaria a gente trocar essa plaquinha por uma outra que suportasse 2S e o negócio ia ficar do capeta. Aliás, eu acho que inclusive eu vou fazer isso. E sinceramente a única coisa que eu não gostei nesses motores foi que, já que eles são recomendados pela própria Maps, nesse kitzinho aqui junto com essa controladora, eles já poderiam vir com o conectorzinho pra gente não ter que ficar fazendo gambiarra que nem eu fiz aqui. Seria uma mão na roda e quem não quisesse usar os conectores era só cortar eles fora. Então agora chega de papo, né, e vamos testar pra ver se realmente esse framezinho aqui aguenta porrada ou se é só mais uma bobagem impressa na 3D. Bora! Isso aí que vocês estão vendo sou eu voando aí depois de sei lá eu quantos meses sem voar com nada, tentando pegar de volta aí um pouquinho das manhas, né? Só que realmente, tu voar numa área aberta é fácil, numa área assim já é um pouco mais complicado. Mas como a ideia era bater ele mesmo, então tá de boa. Curte aí meus voos capenga. E não satisfeito com essas porradinhas ali, eu resolvi entrar aqui no estúdio e dar umas espatifadas na parede com ele. Ok, vocês vão dizer que tem espuma nas paredes, mas ainda assim aquela mesa é de madeira e o chão é duro. E o nosso amiguinho aí nada sofreu e eu confesso pra vocês que isso aí pra mim foi uma grande surpresa, já que eu já tinha feito diversos projetos com impressão 3D, por exemplo... Esse carinha aqui, que não me deixou mentir, teve a época que eu imprimi isso aqui feito louco. Depois eu passei para esses outros modelinhos aqui que vocês já conhecem, que inclusive para reforçar eu laminava eles com fibra de carbono, justamente porque a resistência deles não era grande coisa. Então imaginem qual a minha surpresa ao ver que esse carinha aqui, mesmo todo magrelinho assim, mesmo sendo mais leve do que um similar de fibra de carbono, ele conseguiu aguentar aí o tranco muito bem. Com isso eu quero dizer que ele, tipo, é mais forte que um frame de carbono? É evidente que não. O intuito desse vídeo não era dizer isso, o intuito desse vídeo era mostrar pra vocês o que é um frame com design generativo. E eu acho que sim, ficou bem claro aí que realmente esses desenhos orgânicos aqui seguindo as forças, né, como eles dizem, né, seguindo a força, é o drone Jedi, realmente consegue distribuir as porradas aí e aguentar mais, né, pelo menos melhor do que um framezinho impresso normal. Tá bom, pessoal, era isso aí então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, deu bastante trabalho. Queria agradecer aí a Maps, que enviou aí os motores, enviou a controladora, é muito bacana essa controladorazinha aqui, te atende aí desde um Toothpick até um Tiny Whoop também, né, por que não? Então, espero que tenham gostado, se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. E agora então que esse corte terminou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, porque fazendo isso, tu automaticamente vai deixar de ser um droneiro abobado e vai iniciar a tua jornada rumo ao conhecimento. E para tirar o melhor proveito da nossa comunidade, aqui vão algumas dicas. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, no X, mais conhecido como o antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos focados em temas específicos, e todos os links estão aqui embaixo na descrição. E você sabia que se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, o nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e que conforme o sábado vai chegando, vai sendo tomado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você, você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção que essa é uma consultoria de baixo custo para pessoas e pequenas empresas que precisam de ajuda para escolher um drone de filmagem, FPV ou apenas uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. E se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, saiba que nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, vocês recebem também etiquetas de registro e identificação na ANAC, etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro e homologação, tudo plastificado e tudo pelos correios na tranquilidade do celular. E como você já deve imaginar, também é só clicar no link que está aí embaixo na descrição. E respondendo agora uma dúvida bem recorrente, sim, todas as camisas que eu uso nos vídeos estão disponíveis na loja Drone Mood Brasil, bem como moletons, bonés e também alguns acessórios como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí e, sim, ainda está escrito Drone Modelismo, que é o nome antigo do canal, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome. Como vocês já sabem, é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.